Acidente com uma lancha no Rio Paranaíba, no sul do estado. A embarcação afundou com 2 pessoas. Padre é ameaçado durante assalto a uma igreja em Planaltina. Os ladrões levaram dinheiro, o carro da paróquia e até o cálice da igreja. O atraso no plantio de soja no sudoeste. A chuva ainda não foi suficiente. Produtores já falam em prejuízos. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora, 7h21, estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Seja muito bem-vindo. E a gente começa falando da criminalidade que não respeita nem locais de união e fé. Segundo os padres de Planaltina, de Goiás, no entorno do Distrito Federal, 5 paróquias já foram furtadas desde o início do ano. Na última, os bandidos levaram muita coisa e também ameaçaram o padre. Ainda muito assustado, o padre Iron contou que ficou preso no banheiro da paróquia com os pés e mãos amarrados por quase 5 horas. 2 sensações. A primeira é de que fui muitas vezes livrado por Deus da morte. Né? E a segunda, naturalmente, com a minha saúde alterada. Segundo a polícia, 2 homens pularam o muro da paróquia que foi construída há 5 anos. Como a estrutura é nova, ainda não tem câmeras de segurança. De acordo com a polícia, os suspeitos levaram uma televisão, 2 bicicletas, o cálice que ficava no altar da igreja, uma quantia em dinheiro do dízimo que foi recolhido nesse fim de semana e que nem chegou a ser contabilizado, além do carro da paróquia. Mas a preocupação da comunidade católica nesse momento é com a segurança das igrejas do município. É que essa não é a primeira vez que esse tipo de crime acontece em Planaltina de Goiás. Só no início do ano, 5 paróquias foram furtadas. Sem o registro feito na delegacia, a gente tem muita dificuldade, quase impossibilidade de dar continuidade e recuperar os bens. Esse fiel está preocupado e diz que essa onda de insegurança precisa ter um fim. Quando começa a se atacar os templos religiosos, a gente fica muito com um clima tenso, E foi velado hoje o corpo do homem que morreu afogado depois de resgatar 2 crianças no rio, num povoado de Pirenópolis. O corpo dele foi encontrado pelos bombeiros a 3 metros de profundidade. Vou chamar a Lorena Gomes, ao vivo de Anápolis. Boa noite, Lorena. É um local, um lugar muito procurado para banho de rio, inclusive pelos moradores. Isso mesmo, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. É um local muito procurado, principalmente nesses últimos dias, onde tem feito bastante calor. E foi o que aconteceu com o Lázaro Alves Moreira, de 49 anos. Ele estaria ontem bebendo em casa, no povoado do Índio, em Jaranápolis, em Pirenópolis, que é distrito de Pirenópolis. Estava lá quando foi convidado por amigos para tomar banho no rio. Ele teria pego uma dessas crianças, atravessado o rio, que era raso, para levar até um balanço. No meio do caminho, essa criança estava começando a se afogar. Ele conseguiu salvar a criança, mas teria se afogado logo em seguida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo o Corpo de Bombeiros, o local onde foi encontrado o corpo é como se fosse um poço com profundidade de 3 metros. Por causa da bebida, o Corpo de Bombeiros acredita que isso pode ter também contribuído para esse afogamento. Hoje ele foi velado na casa dele em Povoado de Índio, foi enterrado agora à tarde no cemitério em Jaranápolis. A família não está acreditando muito nessa versão dada pelos amigos e, inclusive, procurou a polícia para prestar queixas para começar aí uma investigação. Luciano. De qualquer forma, fico alerta, Lorena? Porque a gente vê um rio desse, por exemplo, a gente não imagina nem que seja tão perigoso só de olhar. E pode ser, sim, muito perigoso. Obrigado, Lorena. Agora a polêmica envolvendo o nome do prefeito de Lusiânia. Mulheres que se apresentam como ex-servidoras da prefeitura da cidade denunciam um suposto assédio sexual por parte de Cristóvão Tormin. As denúncias de assédio contra o prefeito de Lusiânia, Cristóvão Tormin, do PSD, estão numa investigação sigilosa no Ministério Público de Goiás. 2 mulheres de um grupo que reúne pelo menos outras 5 aceitaram conversar com a nossa equipe. São ex-funcionárias da prefeitura da cidade. Uma delas conta ter sofrido assédio dentro do carro do prefeito quando ia discutir um assunto referente ao trabalho na prefeitura. No caminho, quando eu comecei a falar,
Ele colocou a mão na minha perna, começou a apertar a minha perna, começou a falar que eu era gostosa, começou a falar coisas que eu não gosto de me lembrar. Eu fiquei paralisada e ele começou a gritar comigo, dizendo que não estava fazendo nada demais, que eu era besta, que eu era boba, que eu tinha que pensar mais sobre o assunto. Ela conta ainda como se sentiu depois. Eu me senti invadida, humilhada. É como se eu ali fosse só um pedaço de carne. Eu tinha ido falar sobre uma coisa de trabalho, sobre algo que era importante, e ele fez parecer que aquilo não era nada e que eu também não era nada. Outra ex-funcionária da prefeitura afirma que sofreu uma investida do prefeito dentro da sede do executivo de Lusiânia. Na Secretaria de Finanças, ele fecha a porta e ele avança para me beijar. Eu paralisei, quando eu vi aquilo, eu cheguei para falar, que isso que está acontecendo? Não está acontecendo nada? Não está acontecendo nada, por que você está nervosa? E aí ele distorce a conversa, começa a perguntar como que está seu esposo, como que tá fulano, e distorce a situação como se aquilo ali não fosse nada. Nós fomos até a prefeitura de Lusiânia ouvir a versão do prefeito Cristóvão Tormin. Ele foi informado que nossa equipe tinha gravado os depoimentos que o acusam de assédio. O prefeito preferiu não gravar entrevista, alegando que não foi notificado oficialmente de nenhuma das acusações. Mesmo assim, na semana passada, ele registrou uma ocorrência policial aqui em Lusiânia por falsa comunicação de crime contra vereadores da oposição. É que o prefeito atribui essas denúncias a um movimento articulado para tirá-lo do poder. No boletim de ocorrência, o prefeito afirmou ao delegado que foi procurado por mulheres que disseram ter sido abordadas para fazer denúncias de assédio contra ele e que isso tinha como objetivo impactar a população com o propósito de manipular o resultado das eleições municipais do ano que vem. Segundo o prefeito, este vereador seria um dos responsáveis pelas denúncias. Eu nem conheço essas mulheres, não sei quem são essas mulheres e não estou participando disso aí. A gente acredita, sim, que isso aí seja resolvido e que a verdade venha à tona. Agora que nós vamos entrar com o processo contra o prefeito, nós vamos sim, por essa denúncia de falsa de crime e denúncia caluniosa. Sobre a alegação do prefeito de que as denúncias têm caráter político, as ex-funcionárias da prefeitura rebatem. Se houvesse motivação política, eu não começaria, porque isso seria partidarismo. O Ministério Público tem uma procuradoria especializada em apurar crimes praticados por prefeitos, procuradoria que funciona em Goiânia. A assessoria de imprensa do MP disse que não pode confirmar se existe uma denúncia protocolada lá, porque se tiver, o processo é sigiloso e aí eles não podem comentar. A assessoria da Polícia Civil em Goiânia disse que nenhuma das supostas vítimas procurou a Polícia Civil. O IML concluiu um laudo nas ultrassonografias da mãe que esperava gêmeos e recebeu apenas um bebê. Esse caso foi em Quirinópolis, foi há um mês. A mãe, a dona de casa Aline Parreira de Jesus, deu à luz no Hospital Municipal de Quirinópolis e todas as ultrassonografias que ela fez ao longo da gestação indicavam a gravidez de gêmeos. Segundo o IML, os exames foram feitos a partir da 25ª semana de gravidez, então não é possível fotografar os dois fetos na mesma imagem por conta do tamanho. Portanto, não dá, segundo o IML, para afirmar se eram dois bebês. A Polícia Civil deve ter acesso ao laudo amanhã. Uma empresa de insumos agrícolas foi furtada em Nova Crixás, norte do estado. Os bandidos arrombaram o portão e usaram um caminhão para levar os produtos, principalmente agrotóxicos. O prejuízo foi avaliado em R$2 milhões. A polícia não tem pistas dos suspeitos. Câmeras filmaram um ladrão pulando o muro de uma casa em Itapaci. A família chegou de carro minutos depois e o homem pulou o muro novamente. Na perna, o homem usa um objeto que parece ser uma tornozeleira eletrônica. Um casal foi preso numa loja de Águas Lindas. Com eles, a PM encontrou objetos furtados e um alicate que o homem confessou usar para cortar sensores de alarme fixados nos produtos. A Polícia Civil recuperou uma carreta e uma carga de óleo em Samambaia, no Distrito Federal. A carga tinha sido roubada em Alexânia. O motorista foi preso depois de dirigir 17 quilômetros na contramão na BR-153 em Tumbiara. O homem foi parado já em Minas Gerais. O teste do bafômetro comprovou que ele tinha bebido. Em Catalão, o incêndio atingiu 2 dos 4 cômodos de uma casa.
roupas e móveis ficaram destruídos. Na hora não tinha ninguém na casa. Os bombeiros não sabem a causa do incêndio. Rápido intervalo, 7h31, e a seguir uma lancha afundou no Rio Paranaíba. Um homem está desaparecido. E também o plantio da soja, que está atrasado no sudoeste goiano. Já, já. Sete e 34, quero te chamar a atenção para um acidente com uma lancha no Rio Paranaíba, em Itumbiara, no sul do estado. Foi no meio da tarde de hoje, a embarcação afundou com 2 pessoas a bordo. O Emerson Ferreira fala comigo ao vivo de Itumbiara, acompanhou o trabalho aí do Corpo de Bombeiros. Tem uma pessoa desaparecida ainda, Emerson? Boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Tem sim, viu, Luciano? Essa pessoa ainda não foi localizada, os bombeiros estão realizando buscas. Até o momento, a lancha já foi localizada, cerca de 6 metros de profundidade, no Rio Paranaíba. Testemunhas contaram à polícia ter visto uma fumaça saindo dessa lancha momentos antes dela ter afundado. E também disseram ter visto o condutor aí tentando chegar com a lancha para a beira do rio, no momento em que ela afundou. 2 ocupantes estavam nessa lancha. Um dos ocupantes conseguiu sobreviver. Ele se agarrou em uma placa, um pedaço da lancha. Ele é o Cleiton Carvalho Avelar, de 44 anos. Ele é cadeirante e conseguiu aguardar por algum tempo lá preso a essa estrutura até ser resgatado e depois ser atendido pelo SAMU. Neste momento ele está hospitalizado. A outra pessoa que estaria na lancha não foi localizada, é o empresário aqui de Itumbiara, que é o Ali Mustafa Carfan. Ele também é o dono dessa lancha. Os bombeiros continuam realizando buscas para tentar localizar o Ali Carfan, e também a família colabora aí nessas buscas, que também devem ser continuadas amanhã. E é claro, as investigações vão apontar aí quais são as causas desse acidente. A gente continua acompanhando esse caso, viu, Luciano? Tá certo, Emerson. Obrigado, viu? Bom trabalho para todos aí em Itumbiara. 2 pessoas ficaram feridas num acidente na BR-414, ali em Niquelândia, no norte do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle do veículo depois que um dos pneus estourou. Você vê que o carro, ele capotou e bateu na ponte aí, ó, nessa mureta de proteção. O motorista e uma passageira foram socorridos, levados para o hospital e a pista já foi liberada. Olha, pecuarista, atenção, você tem uma tarefa importante que é fazer o georreferenciamento da propriedade rural. É um nome complicado, né? Grande, mas significa que é preciso cadastrar ali na Agrodefesa as coordenadas geográficas da fazenda, do sítio, da chácara. Isso é importante para que Goiás consiga um certificado internacional de área livre de febre aftosa. Quem precisa informar esses dados à Agrodefesa são os pecuaristas que tenham algum tipo de rebanho na propriedade, como bovinos. O próprio produtor pode fazer todo o procedimento usando um aplicativo de celular que tenha GPS. Quando a gente abre o aplicativo, ele já faz uma foto do local e aqui na parte superior ele já dá as coordenadas geográficas do local que o produtor estiver. Para o produtor não perder esse registro, ele vai simplesmente bater uma foto. Aí é só anotar as coordenadas geográficas da sede da propriedade e informar a Agrodefesa. Ele próprio pode tirar essas coordenadas geográficas ou utilizar algum documento em que essas coordenadas já aparecem. A Agrodefesa não definiu um prazo para que os produtores entreguem essas informações. Mas o recomendado é que isso seja feito até o final de novembro, que é o mês em que acontece a vacinação contra a febre aftosa. As coordenadas devem ser entregues à Agrodefesa até o final de novembro, mês em que é realizada a vacinação do rebanho. Os dados vão contribuir para que Goiás consiga o status de zona livre de febre aftosa, sem vacinação, com reconhecimento internacional. Além de economizar com as doses da vacina, esse procedimento internacional permitirá que a carne produzida aqui no estado possa atender a mercados consumidores mais exigentes, ampliando assim as exportações. Melhora bastante, né? Melhora até no preço, porque hoje em dia é complicado. O produtor rural sofre demais. O pecuarista deve procurar o escritório da Agrodefesa no município onde a propriedade está registrada para fornecer aí estes dados. Para saber mais detalhes, é só acessar o site da Agrodefesa, que é www.agrodefesa.go.gov.br.
E a falta de chuva tem preocupado produtores de soja da região sudoeste. Até choveu, nas últimas semanas, só que, segundo eles, não foi suficiente para garantir o plantio nas lavouras. Sementes prontas para serem jogadas no solo e plantadeiras no campo. Mas a sequência de dias ensolarados tem impedido o trabalho de plantio nas lavouras. Este produtor teme perder parte do que já plantou. Ano passado a gente começou o dia 1º já com um acumulado de 100 milímetros, mas nunca tinha acontecido isso, né? A chuva que caiu nos últimos dias aqui na região sudoeste do estado não foi o suficiente para começar o plantio. O solo, olha só, está bem seco e há risco de perda na produção, porque a semente pode não germinar como deveria. É o que preocupa o Cairo. O produtor espera que chova logo para conseguir plantar 650 hectares de soja. Eu estou com chuva acumulada aqui, 20 milímetros até hoje, em 3 chuvas. Não tem condição de plantio ainda, eu precisaria pelo menos de uns 80 milímetros acumulado. E eu vou aguardar a umidade, eu não vou me arriscar. Rio Verde é o maior produtor de soja de Goiás. Para o Sindicato Rural, o atraso no plantio do grão pode prejudicar também outras culturas. A gente faz 2 safras em uma dependendo da outra. A gente vai ter esse problema lá de falta de plantar mais tarde a safrinha. Talvez final de semana agora, quinta, sexta-feira, confirmando essas previsões, talvez a gente arrisque um plantio. A quarta-feira vai ser de calor que aumenta no período da tarde, enquanto que a umidade do ar segue em queda essa semana. A temperatura pode chegar perto dos 40 graus no oeste de Goiás. Em Porangatu, 38 graus. Máxima de 35 em Anápolis, Lusiânia e Jataí. Em Catalão, 34 graus. Umidade variando de 19% a 15%. E olha, o avião de pequeno porte, fez um pouso. Agora há pouco, um pouso forçado, ultraleve teve que pousar perto da GO 568, em Palmeiras de Goiás. As informações ainda são preliminares e o Corpo de Bombeiros ainda não foi acionado. A gente continua acompanhando esse caso e outras informações a qualquer momento. A hora da nossa imagem do dia, que hoje é homenagem a todos os professores, não podia ser diferente. Se qualquer pessoa hoje sabe ler, escrever, sabe entender o mundo, né? Sabe ter uma profissão, é porque em algum momento da vida ela teve um professor. Por isso, nossa homenagem. Boa noite para você, até amanhã.